A escolha correta da semente é o primeiro e principal passo para o estabelecimento de uma lavoura produtiva. Segundo a Associação Brasileira de Sementes de Soja, aqui no país, 65% do material utilizado no plantio vem do mercado formal. O uso de semente de qualidade tem ajudado a melhorar os resultados no campo. Para França Neto, pesquisador da Embrapa Soja há mais de 40 anos, algumas características definem a qualidade de uma semente. A gente fala qualidade de sementes é um termo muito genérico, mas no fundo tem 4 pilares fundamentais. O primeiro deles é qualidade fisiológica, que é uma semente com alto vigor, alta germinação. Isso é muito importante. O segundo pilar é a qualidade sanitária, ou seja, uma semente livre de doenças que podem estar sendo transmitidas pelas sementes. Isso você pode fazer com um bom tratamento de sementes, você pode controlar isso. E também sementes livres de sementes plantas daninhas, que ninguém quer introduzir novas plantas daninhas na sua lavoura. O terceiro pilar é a qualidade genética. Quando você compra um saco de soja, um bag de soja, você quer ter a segurança que a semente é daquela cultivar que você está interessada. Então ela não pode ter mistura e tem que ser pura, geneticamente falando. E o quarto pilar é a qualidade física, ou seja, a semente livre de impurezas, contaminantes, pedaços, hastes de vagens e partes de insetos e parte de solos. Então são esses 4 pilares. Um dos principais, quando a gente pensa em instalação da lavoura, é a qualidade fisiológica, que se refere ao vigor e germinação. Lógico, os outros são também importantes, mas a qualidade fisiológica é a que vai dar o maior efeito na instalação da lavoura e pode dar reflexos até na época da colheita. Ao adquirir uma semente certificada, o produtor deve ter acesso aos percentuais de germinação e vigor. O próprio Ministério da Agricultura estabelece índices aceitáveis e que vão garantir um bom estabelecimento das lavouras. Tem 2 aspectos da qualidade fisiológica: vigor e germinação. Germinação, você pega a semente, põe para germinar em condições ideais e ela vai dar uma germinação boa. Que, aliás, um dos poucos padrões de qualidade de sementes que nós temos pela legislação brasileira, germinação mínima 80%. Hoje ninguém mais usa a soja com 80%. Todo mundo quer semente com 90, 90 e pouco por cento de germinação. Essa é a germinação. Condições ideais, ela vai germinar, se estabelecer bonitinho. Agora, se você tiver uma condição de estresse, uma baixa temperatura, baixa disponibilidade hídrica no solo, errou a profundidade de semeadura, você vai ter o efeito do vigor. Aquela semente que tinha 95% de germinação, se você não tiver um vigor adequado e der um desses estresses, ela não vai germinar e emergir no campo. Aqui nós temos o que a gente chama, a semente de alto vigor vai ter a rápida germinação, emergência e vai produzir o que a gente chama uma planta de alto desempenho agronômico, que é essa planta aqui. Uma planta com sistema radicular agressivo, profundo, parte aérea que vai desenvolver bem, vai produzir um maior número de vagens, maior número de sementes, consequentemente vai ter maior produção por planta. Uma semente média ou baixo vigor vai dar uma planta de baixo desempenho agronômico. Olha a diferença. Essa planta, além de produzir bem menos do que essa daqui, ela vai estar dominada, a fotossíntese dela vai ser totalmente sacrificada, ela não vai ter condições de competir com uma planta de alto desempenho agronômico. Então nós temos dados de pesquisa que uma planta dominada, que pode ser problema de vigor ou algum impedimento físico, errou a profundidade de semeadura e aquela planta saiu mais tarde, ela pode produzir 50% menos ou às vezes 70% menos do que uma planta de alto desempenho agronômico. E ela está ocupando o espaço de uma planta produtiva, Então isso, no final, agora na época da semeadura, isso daqui vai refletir em redução de produtividade. Hoje no mercado nós temos lotes com 95% de germinação e vigor 90, 91, 92%. Com o passar dos anos, por isso que eu falei em 40 anos de Embrapa que eu tenho, o que nós estamos observando? Que com a melhoria da tecnologia de produção de semente de soja, o produtor de semente de soja hoje está colocando, disponibilizando no mercado lotes com altíssimo potencial de germinação e o vigor com o passar dos anos tem aumentado. Então a tendência,
a gente conversa com os produtores de sementes, o ideal é ter no futuro um lote com 95% de germinação, 95% de vigor, por exemplo, um teste tetrazóleo. E já tem empresas colocando isso no mercado hoje, disponibilizando, coisa que há 20 anos atrás isso não era possível. A questão de você começar uma lavoura com uma semente de alto vigor, comparada com uma semente de médio vigor, eu não vou nem falar vigor baixo, que ela nem vai germinar no campo. Nós temos dados da Embrapa em lavouras, a nível de campo, como esse aqui, você comparando uma lavoura que se iniciou com uma semente de alto vigor, uma lado a lado, com uma semente de vigor médio, você pode ter ganhos de 10 a 15% em produtividade. Isso é um ganho que vem embutido na qualidade da semente. Mas de nada adianta germinação e vigor elevados se na hora de depositar a semente no solo, o produtor deixa de seguir algumas regras, a chamada plantabilidade ou semeabilidade. Você precisa de uma semeadora bem ajustada, bem operada, semeando na profundidade correta, na velocidade correta, para que a gente tenha uma boa distribuição das sementes. À medida que você vai aumentando a velocidade da semeadura, a tendência é que a plantabilidade caia, independente do seu sistema de distribuição, seja o disco tradicional, seja o titânio, seja o pneumático, a tendência é que com o aumento da velocidade cair plantabilidade. Tá? E o que vai acontecer? Você vai começar a ter falhas, porque a semente vai começar a cair mais espaçada e pode ocorrer também aglomerados, duas sementinhas caírem na mesma cova. Isso não é o ideal. Então a combinação ideal é você ter uma semente de alto vigor, que vai resultar numa boa germinação e emergência de campo, e uma boa semeadora, bem ajustada, bem operada. Veja a diferença entre uma linha com boa plantabilidade e outra que teve problemas na hora da semeadura. Aqui nesse metro, apesar da gente ter a população de planta adequada, nós temos 3 problemas. Primeiro, uma planta de baixo desempenho agronômico, que pode ter sido a origem de uma sementinha com menos vigor ou algum impedimento físico, que errou a profundidade de semeadura dessa semente especificamente, que gerou essa planta com menor potencial agronômico. Outro problema que a gente vislumbra aqui, aglomerados de plantas. Aqui nós vamos ter uma competição entre as plantas e isso vai reduzir a produção por planta. E aqui, um problema mais sério, que é a falha. Aqui faltam 2 plantas na realidade, porque na operação de semeadura, a semeadora está cortando a palha, abrindo o sulco, distribuindo as sementes na profundidade adequada, fechando o sulco e fechando a palha. Isso em frações de segundo. Então a semeadora tem que ser muito bem operada, bem ajustada, para que a gente tenha então uma boa plantabilidade. Nós temos dados de pesquisa mostrando que para cada falha de uma planta a menos por metro quadrado, você vai colher de 180 a 220 quilos por hectare a menos logo de cara. E se você associar falhas com diferença de vigor, a redução ainda vai ser mais drástica, né? Como eu falei, lavouras iniciadas com semente alto vigor têm um potencial de produtividade 10 a 15% a mais. Então por que não começar bem? Com uma semeadora bem operada, com alta plantabilidade, semeando uma semente de altíssimo vigor, alta germinação. O inicial da lavoura está fazendo igual uma obra, qualquer obra, um prédio, uma casa, é o alicerce. Se você fizer um alicerce mal feito, sua casa, seu prédio, a tendência é que ele não seja seguro e possa desabar. Então o alicerce tem que ser muito bem feito, porque tudo que vier depois, os seus tratos culturais, controle de doenças, controle de pragas, a fertilidade do solo, tudo isso vai ser jogado fora. Então o estabelecimento da lavoura é fundamental para o sucesso da produtividade.